Hoje, o texto que o Senhor nos dá tem como título, aleluia, chegou a hora da virada. Nós vamos usar, dado pelo Senhor, 5 homens e mulheres de Deus, da palavra, que chegou a hora de virada na vida deles. E a gente vai meditar nesse texto, porque certamente tem gente esperando a hora da virada também aqui. Aleluia. O homem mais rico do Oriente teve a história marcada por sofrimento e retrocessos, ao perder bens, saúde, família, filhos. Contudo, a reviravolta de seu cativeiro aconteceu quando ele orava pelos amigos e acabou recebendo em dobro tudo quanto perdera. Com base nesse versículo, vamos analisar aqui, além da história de Jó, e mais 5 personagens bíblicos, a fim de refletir sobre o modo como esses heróis conseguiram alavancar a vida, superando desafios. Deus realizou grande virada na vida de Jó. Sem saber o que acontecia no mundo espiritual, os amigos de Jó diziam que ele estava colhendo o que plantou. Eles julgaram Jó, dizendo que Jó é que era o responsável por tudo aquilo que ele estava sofrendo, que Jó estava em pecado. Mas na realidade, não era Deus provando Jó. Aleluia. Deus julgou a causa do seu servo, devolveu tudo em dobro do quanto ele havia perdido. O texto que nós lemos, Jó 42:12. Além disso, concedeu longevidade e o privilégio de contemplar em vida as poucas pessoas, o que as poucas pessoas veem, a 4ª geração. Caso sejamos alvo de calúnia, temos de fazer como Jó, orar por aqueles que nos acusam, pois Deus há de recompensar-nos e agir em nosso favor. Aleluia. O segundo, Daniel. Deus providenciou uma bela vitória a Daniel. Daniel era fiel ao rei e tinha um profundo relacionamento com Deus. Ele orava 3 vezes por dia, mesmo sendo jogado na cova dos leões injustamente. Deus o livrou da boca desses animais ferozes por causa da sua fidelidade. Ao ser retirado da cova dos leões, não se achou nele nenhum dano, porque em todo momento ele acreditou no seu Deus. Daniel capítulo 6, versículo 23. Além do livramento, o Senhor levou a função de primeiro-ministro, realizando uma grande virada em sua vida. Deus também fará conosco o que fez com Daniel, pois esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5:14. O terceiro que nós vamos analisar também é Davi. Deus olhou para o seu servo Davi. Oriundo de uma família pobre, Davi era rejeitado em casa. Até seu pai fez pouco caso dele na ocasião da visita de Samuel. Está no livro de Samuel 16:11. O jovem era apenas mais um entre a multidão. Porém, ele tinha discernimento espiritual. Enquanto o exército de Israel fugia de Golias, Davi teve uma visão diferenciada e disse: quem é, pois, este incircunciso filisteu
para desafiar o exército do Deus vivo. Está em 1 Samuel 17, 26. Ele teve fé, coragem, ousadia, liberou uma palavra profética e então venceu o gigante. Por isso sua vida deu uma virada. De pobre passou a ser rico. Saiu de uma situação pior para outra melhor e recebeu autoridade para comandar o exército de Israel. Temos de liberar palavras proféticas contra os gigantes de nossa vida, como fez Davi, e crer que o Senhor nos fará mais do que vencedores. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 37. Quarto, o apóstolo Paulo. Deus proporcionou uma mudança na vida de Paulo. Paulo pediu cartas ao sumo sacerdote para prosseguir os cristãos em Damasco. Atos dos Apóstolos 9, 1 e 2. Entretanto, no meio do caminho houve uma manifestação sobrenatural do poder de Deus que transformou sua vida. Logo, ele acabou reconhecendo a autoridade de Jesus ao chamá-lo Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 5. Paulo foi tomado cego e conduzido até Damasco, onde permaneceu em oração até que recebeu o Espírito Santo. Os versículos 17 e 18 do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. E tornou o apóstolo dos gentios, sendo autor de uma obra que está nos anais da história e é considerada a espinha dorsal do Novo Testamento. Assim como fez com Paulo, Deus também fará uma mudança na vida daqueles que ainda não conhecem o Evangelho de Cristo. Eles serão transformados por meio da manifestação sobrenatural do Espírito Santo, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 18. Quinto, Ana, mãe de Samuel. Deus também realizou uma virada na vida de Ana. Quando Ana se quebrantou e derramou o seu coração diante do Senhor, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10, não orou balbuciando meras palavras, mas clamou com fé, crendo que Deus olhava sua mente, seu coração, sua vontade e seus sentimentos. Então ela fez um voto e o realizou após Deus abençoá-la, dando-lhe Samuel, que cresceu na casa do Senhor. Assim sua vida teve uma virada e ela pôde conceber mais 5 filhos. Livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 21. Portanto, não façamos orações superficiais, mas oremos com o coração, crendo que Deus é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos e pensamos. Livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20. E último, Mefibosete, filho de Jonatas. Deus transformou a vida de Mefibosete. O nome Mefibosete significa desgraça e vergonha. Ele perdeu o pai e avô e foi morar em um lugar insignificante, em Lodebar, na companhia de um mendigo. Além disso, Mefibosete era coxo, pois na infância caiu dos braços da ama, fraturando ambos os pés. Assim cresceu com essa deficiência física, dependendo de quem o carregasse. Livro de 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Entretanto, a hora de sua virada chegou, por conta de 2 motivos: porque receberam um convite do rei e porque era da linhagem real, sendo neto de Saul. Por isso Mefibosete foi honrado,
passando a comer na mesa do rei e tendo a sua herança restituída. 2 Samuel 9, 7. Aleluia. Já não somos mais servos, mas filhos. Gálatas 4, 7. Isso quer dizer que pertencemos a uma linhagem real. Logo temos uma chamada do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, cujo trono não terá fim. Quando vai chegar a hora da virada de nossa vida? Não nos esqueçamos de reconhecer a glória de Deus pelas suas grandes obras, assim como fizeram os personagens citados nessa mensagem. Amém? Agora a gente vai começar. Glória a Deus. Meus amados, a Bíblia é o nosso manual de fé e de prática. Deus deixou esse livro escrito para que a gente possa se aprofundar e aprender através dele o procedimento de cada um de nós. Deixou ainda o Espírito Santo de Deus, que é o nosso ajudador, a nos proporcionar o entendimento dessa palavra e nos dar forças para que a gente possa cumprir o que a palavra recomenda. Esses homens e mulheres que a Bíblia cita, que nós lemos agora, até uma leitura meia extensa, mas era necessário que nós tivéssemos entendimento do proceder de cada um deles. E é por isso que a gente buscou esse aprofundamento, porque Jó era um homem que estava sendo condenado pelos próprios amigos pela situação que ele estava passando. Mas era prova de Deus. Deus queria ver se a fidelidade de Jó perseverava, que era necessário ter um homem como Jó, com caráter. Mesmo passando por tudo que ele passou, perdeu os seus rebanhos, perdeu a família, perdeu a saúde, mas perseverou, orando inclusive por aqueles que o condenaram, que o condenavam. Aleluia. A palavra do Senhor manda que a gente ore pelos nossos inimigos. Eu creio que tem, lógico, no nosso meio, alguém passando por luta, alguém passando por dificuldade. A saída está na palavra. Os momentos são difíceis, a própria palavra diz que os dias são difíceis. E nós vamos enfrentar muito mais dificuldades, tipo as dificuldades de Jó, as dificuldades de Daniel, aleluia, que foi jogado, aleluia, na cova dos leões. Porque hoje a gente passa por luta, passa por dificuldade, há uma discriminação do Evangelho. Tem pessoas que não aceitam sequer ouvir falar no nome de Jesus Cristo. Mas também os que viveram no passado, a luta era muito grande. Como Daniel foi atirado na cova dos leões, saiu ileso, porque o Senhor era com ele. Mas os outros cristãos que foram atirados, foram estraçalhados pelos leões. Infelizmente, hoje, a gente já está vendo alguma coisa começar a acontecer nesse sentido, onde governos
proíbem a pregação da palavra de Deus. A irmã Creuza de Oliveira, eu creio que muitos de vocês conhecem pelos seus hinos, pregava diariamente na Praça do Diário de Pernambuco, em Recife. Antes de falecer, já tinha sido proibida de pregar ali, porque tinha pessoa que estava incomodada com a palavra de Deus e as canções que ela cantava ali. Por isso é necessário que a gente se aprofunde na leitura da palavra, vendo os procedimentos, porque principalmente o Antigo Testamento, aleluia, é o aio, aquele que serve. A gente hoje não vive pelo Antigo Testamento, nós vivemos pelo Novo Testamento, porque vivemos pela graça. Mas o Antigo Testamento tem muita coisa. Esse texto que nós lemos foi tudo no Antigo Testamento, com exceção de Paulo, que são ensinamentos para a minha vida, para a tua vida. Nós estamos atravessando momentos difíceis. O mundo não está preocupado com a vinda de Jesus. Nós sabemos que Jesus está voltando. Ele está dando os sinais através da natureza. Só quem verdadeiramente não tem interesse é que vai se apegar às coisas desse mundo. A próxima semana começa aí as festividades de carnaval, festividades do mundo, que para nós não representa nada. Mas ainda tem muitas pessoas que não conhecem Jesus, que não ouviram falar porque não tiveram também interesse, que vão estar no meio dessas festividades, que podem perder a vida, podem perder a salvação, porque não deram ouvido à mensagem da palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Davi foi um homem que até dentro da própria família ele foi rejeitado. Eu creio que no nosso meio tem alguém que já foi rejeitado pela família. Não na totalidade, mas em algum momento houve discriminação. O próprio pai de Davi, quando Samuel esteve lá, amando do Senhor, para ungir o futuro rei, só os filhos de Jessé que ali estavam é que foram apresentados. E ele procurou saber, não tem mais algum? Tem um que está lá no campo, pastoreando as ovelhas. Jessé disse, manda chamar ele. E quando Davi chegou, era exatamente Davi que tinha que ser ungido rei de Israel. Foi perseguido pelo rei Saul o tempo todo, mas por uma questão de fidelidade a Deus, ele nunca se rebelou contra o rei Saul. Aturou o tempo todo a perseguição. E no fim, aleluia, quando os seus próprios irmãos, quando o exército de Israel, sendo afrontado pelo gigante filisteu, só apareceu Davi. Ele era grande? Não é porque ele tinha nenhuma estatura, não é porque ele tinha nenhum poder, não é porque ele tinha nenhuma prática, mas ele tinha fé. Ele sabia o Deus que ele cria, e ele foi atrevido, ele foi afoito em dizer para o gigante, quem és tu para afrontar o Deus de Israel? Aleluia. E Deus proporcionou uma estratégia, que com a funda que ele andava para caçar, ele pegou as pedras e ali, manuseando bem a funda, aquela pedra saiu em direção à cabeça do gigante, e o gigante pereceu. Foi quando ele foi e pegou a espada do próprio gigante e cortou a cabeça dele. Aleluia. O apóstolo Paulo,
o apóstolo Paulo pedia carta aos reis para perseguir os cristãos. Mas houve um momento onde ele teve um encontro com Jesus. Aleluia. Lá na entrada de Damasco. E naquele momento, quando o Senhor Jesus falou com ele, ele reconheceu pela voz: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele não conhecia Jesus, mas ele conhecia os cristãos. Por isso que a palavra do Senhor diz: amai ao próximo como a ti mesmo. Quando a gente ama o nosso próximo, nós estamos amando a Jesus. Jesus está em nós. Aleluia. E a gente, como embaixador de Cristo aqui na terra, não pode decepcioná-lo. Nós temos que fazer a vontade do Senhor. Aleluia. Do jeito que o apóstolo Paulo fez. Naquele momento ele caiu sem vista, foi levado a Damasco, e lá o Senhor mandou que Ananias fosse orar por ele, depois dele ter passado um período de meditação, um período de jejum, e o Senhor falou com ele. Aleluia. Aquela foi a hora que verdadeiramente chegou na vida do apóstolo Paulo. Aleluia. Foi o momento da virada na vida dele. Outro exemplo que nós lemos aqui, e é preciso que seja comentado também, Ana, a mãe de Samuel. Ana era uma mulher estéril. Ana não podia ter filhos. E ainda mais se sentia oprimida, massacrada por Penina, que era outra mulher de Elcana, do marido dela. Porque Penina tinha filhos, mas Ana não tinha. E Ana vivia uma vida de sufoco, de choro, de aperreio. Apesar do marido amá-la muito. Mas ela teve uma definição espiritual. Quando ela chegou no templo, dobrou os joelhos e orou com perseverança ao Senhor. Deus usou o sacerdote Eli para dizer que ela se apartasse da bebida forte e do vinho, certo, Eli, de que ela estava embriagada. E ela disse: meu Senhor, eu não estou embriagada. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Eli recuou, abençoou ela, e quando ela saiu, Eli determinou a bênção na vida dela. Ela já saiu diferente, ela já saiu rindo. Tinha prometido ao Senhor que assim que tivesse um filho, daria para ser criada no templo do Senhor. Com 2 anos depois, porque com 1 ano ela ainda estava com um menino muito pequeno, ela voltou ao templo trazendo Samuel, recebeu a bênção e teve um filho, profeta, sacerdote e juiz em Israel. Aleluia. E o último texto que nós lemos foi o de Mefibosete. Apesar de ser, aleluia, a desgraça e a vergonha que o nome diz, ele perdeu o pai, perdeu a mãe, quando caiu dos braços da ama, e ali teve os 2 pés quebrados, passou a morar com um mendigo, mas Davi soube da existência dele, mandou chamá-lo e determinou que ele passasse a comer na sua mesa e devolveu a ele os bens de toda a família. O que é que nós aprendemos
com essa hora da virada na vida dessas pessoas é que eu e você precisamos ter a nossa hora da virada. Você, mais do que ninguém, sabe como é que está a sua vida. Eu estou me referindo, não é a sua vida material. Você pode ser uma pessoa muito bem financeiramente, ter o seu carro, ter a sua casa. Eu estou me referindo à sua vida espiritual. Nós louvamos ao Senhor aqui pedindo a renovação da nossa vida. Nós vamos participar da ceia do Senhor, onde será renovada a aliança com o Senhor. Mas a gente precisa de estar na presença do Senhor para poder sentar à mesa com Ele. Nós precisamos ter como exemplo Jó, Daniel, todos esses que nós lemos que é exemplo porque dedicaram-se ao Senhor. Independente dos momentos em que estavam passando. Da mesma forma, esse apelo é para nós nessa noite. Para aqueles que porventura ainda não aceitaram Jesus, tomarem a decisão e aceitarem. E aqueles que já aceitaram Jesus, mas que a vida tem alguma coisa para ser mudada, chegou a hora da virada. Deus está nos proporcionando essa oportunidade para que eu possa dizer: eu saí da igreja hoje diferente. Deus falou comigo, eu tenho que estar com a minha vida no altar, porque Jesus está voltando, e verdadeiramente só será arrebatado com Ele aquele que tiver com a vida no altar. Aquele que verdadeiramente buscar Ele com inteireza de coração. Aquele que se quebranta, aleluia, na presença do Senhor, da forma que Ana fez. Aleluia. Se fosse nos tempos de hoje, Ana teria que ser submetida a uma cirurgia. Mas a cirurgia de Ana, quem fez foi a mão do Senhor, quando estendeu sobre ela e naquele momento encerrou. Aleluia, abriu a madre dela e ela engravidou e deu à luz a Samuel. Depois disso ainda teve mais 5 filhos. Então é necessário que a gente se aprofunde, que a gente busque ao Senhor, para que a hora da nossa virada chegue, mas chegue com intensidade, chegando, mudando a nossa forma de ser, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Aleluia. E que verdadeiramente elejamos ao Senhor, o Senhor das nossas vidas, porque só Ele é o Senhor dos senhores e o Deus dos deuses. Amém? Que Deus abençoe a todos.